Olá, bem-vindos ao nosso programa em língua portuguesa Café com José, e aqui está o café. O primeiro golo do café, e aqui estamos de novo no nosso programa em língua portuguesa, o Café com José, e já vamos no quarto ano, e aqui transmitimos estas mensagens da Igreja de São Paulo em Brookfield. Uh, Vimos-nos falar, acabámos na semana passada uma série de mensagens sobre o capítulo 52 e 53 do profeta Isaías. E hoje, portanto, como nós vamos outra vez à Terra Santa no mês que vem, se Deus quiser, vamos falar sobre Jerusalém e talvez aquilo que, não somente da história, mas especialmente aquilo que significa para nós. E lembram-se que foi o lugar onde nosso Jesus Cristo morreu na cruz e de lá subiu ao céu, e portanto um lugar muito importante, não só para o povo judeu, mas também para nós como cristãos. Vou começar a ler esta passagem de escritura que vem do Evangelho de São Lucas, e é somente alguns versos, e vou começar a ler quando Jesus entrou em Jerusalém e contemplou a cidade do Monte das Oliveiras, e portanto nesta passagem de escritura Jesus chora sobretudo pelo Jerusalém. Aqui está: quando se aproximou ao ver a cidade, chorou sobre ela e disse: se neste dia tivesses conhecido tu também o que te pode trazer a paz, mas isto ficou oculto aos teus olhos. Virão dias para ti em que os teus inimigos te hão de cercar de trincheiras, sitiar-te-ão e estreitar-te-ão de todos os lados. Hão de esmagar-te contra o solo, bem como a teus filhos que estiverem dentro de ti. E não deixarão de ti pedra sobre pedra, por não teres reconhecido o tempo em que foste visitada. Palavra do Senhor. E aqui, portanto, esta passagem que o nosso Senhor Jesus Cristo falou sobre Jerusalém, quando ele entrou não só, mas avistou a cidade do Monte das Oliveiras. E eu li, portanto, nos outros evangelhos, Mateus e Marcos também fala, mas li do Evangelho de São Lucas. Começando a falar sobre a cidade, uma das primeiras batalhas que o rei David, portanto, depois de ser coroado rei de todo Israel, portanto, ele primeiro era só o rei na parte de Hebron, que era a parte do sul de Israel, e depois foi portanto, coroado rei de todo Israel. A primeira batalha que decorreu foi, portanto, na altura do rei David, a cidade de Jerusalém. Os jebuseus é que comandavam nenhum, desde Josué até David, ninguém conseguiu conquistar a cidade. O rei David conseguiu, portanto, a fortaleza de Sião. Sião é o outro nome para a cidade de Jerusalém, em que mais tarde veio a ser a cidade de David, portanto, aquela cidade que ele conquistou aos jebuseus, e depois veio a ser a capital, derrotando assim, portanto, os jebuseus. As promessas de Deus é, portanto, o primeiro ponto desta mensagem. Salomão, que mandou construir o templo, portanto, David pensava que era ele que ia construir o templo, mas Deus, através do profeta Natã, disse que seria o seu filho Salomão, que ele, portanto, ele tinha derramado muito sangue nas batalhas, e, portanto, o seu filho Salomão é que seria que ia erguer o templo. E na sua dedicação, portanto, quando Salomão dedicou o templo, portanto, sacrificaram muitos animais, e, portanto, e a Bíblia diz que veio fogo do céu portanto, incendiou todas as ofertas. Devia ser um momento espetacular do supernatural, que muito normal para o povo judeu. Eles viveram 40 anos no deserto, sobre nada tinham, só dependiam em Deus, tudo sobrenatural. O comer que vinha do maná e as nuvens que os guiavam durante o dia, e durante a noite o pilar de fogo, e portanto tudo era supernatural naquela altura, ou sobrenatural. Portanto, Salomão orou e disse pela cidade, pelo templo e pelo povo, pelas três coisas: pela cidade, pelo templo e pelo povo. Mesmo quando o povo se encontrava, parece que Salomão
era como a gente dizia em Portugal, parece que era bruxo, mas aqui na palavra de Deus não há bruxarias. A palavra de Deus, ele já estava, era um indício que alguma coisa um dia iria acontecer, especialmente ao povo hebreu, no cativeiro. Portanto, isto foi muitos anos, centenas de anos antes disso acontecer, em terras estrangeiras. Portanto, isto era quando os exilados, e como vai acontecer, estivessem no estrangeiros portanto, de acordo com esta promessa, quando Salomão orou ao Senhor, quando dedicou o templo, prometeu perdoar os pecados do povo. A Bíblia diz-nos, esta a passagem que eu me queria referir, pois, pois não há homens sem pecado, absolutamente certo, todos nós pecamos, e irado contra eles, os entregardes aos inimigos, e para os levarem cativos, como aconteceu quando no período de Nabucodonosor, portanto, a Babilónia, portanto, o rei da Babilónia, que levou não só destruiu a cidade e o templo, como levou as pessoas cativas para a Babilónia. Inimigos para levarem os cativos para uma terra estrangeira, que aí está, e próxima ou longínqua. Portanto, isto foi escrito cerca de 900, 400 e talvez cerca de 400 anos antes de acontecer o primeiro exílio. O primeiro exílio, aliás, aconteceu antes de 722, por a Síria, antes da Babilónia. Portanto, e na terra do seu exílio, aí está, arrependidos se voltarem para vós e suplicarem. Aí está a promessa entre Deus e Salomão. Pecamos e cometemos a iniquidade, o que é sempre preciso, como eu me refiro a todos os pergamas. Pecamos e pedir o arrependimento. Era no Antigo Testamento e é hoje a mesma coisa, a palavra de Deus nunca muda. Pecamos, cometemos a iniquidade, fazemos o mal, e se vos dirigirem a oração voltados para a terra que deste aos seus pais, para a cidade da vossa predileção, que é a cidade de Jerusalém, e para este templo que constrói a glória do vosso nome. E, portanto, para as três coisas, para a cidade, para o templo, e, portanto, era isso que acontecia. Portanto, escutai do alto dos céus, perdoai o vosso povo os pecados cometidos. Isto, portanto, foi tirado do segundo livro das Crónicas, no capítulo 7. E, portanto, se lembram quando Daniel, já fiz aqui alguns programas sobre Daniel, quando Daniel ia às 3 horas, que é a hora de oração dos judeus, e, portanto, ele ia umas janelas que tinha na sua casa, talvez no segundo andar, e abria as janelas abertas para o lado ocidental, que era onde, portanto, o templo e a cidade de Jerusalém estava, e de acordo com esta promessa, portanto, que Deus prometeu, e ele, portanto, orava, porque é que ele abria as janelas? Não era para entrar o ar, era de acordo, portanto, para esta promessa, que viravam-se, como hoje ainda fazem os muçulmanos. Nós, por exemplo, quando vamos ao Egito, eles têm a ponta onde é o lado de Meca, precisamente o mesmo ponto, não quer dizer que seja a mesma coisa, mas por exemplo, onde é a direção do templo, e eles, portanto, oram os muçulmanos, que não tem nada a ver com essa fé deles, nem nada, mas o ponto é que ele indica onde é a cidade de Meca, e como, portanto, indicava a direção do templo e a cidade de Jerusalém. A primeira, quando os exilados lá estavam, portanto, o Salmo 137 é desses, portanto, que fala quando as pessoas estavam no exilados, e vou ler dos versos. Juntos ao rio da Babilónia, portanto, como vamos cantar cânticos ao Senhor numa terra alheia? E, portanto, aqui está o verso. Se de ti, Jerusalém, eu me esquecer, seja ressequida a minha destra, e pegue-se a minha língua ao palato, se não me lembrar de ti, Jerusalém, acima de todas as minhas alegrias. Tenho que beber mais um bocado de café, que estou a perder a minha voz. Como eu disse, isto foi os exilados na Babilónia, quando pediam para cantar canções de Jerusalém, que tal, eles estavam no exílio, a alegria seria pouco, mas como disseram, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, a lembrança da cidade, o que eles disseram, portanto, pega-se a minha língua ao paladar, se não ponho Jerusalém acima de todas as minhas alegrias. Portanto, um pormenor, a cidade de Jerusalém foi destruída 42 vezes, e 42 vezes foi reconstruída. Portanto, não é por acaso que Deus pôs o nome nesta cidade e no seu templo quando existia. Agora, Jesus Cristo, quando entrou na cidade, contemplou a cidade dentro
do Monte das Oliveiras. E quando chorou sobre Jerusalém, quando se aproximou a ver a cidade, chorou sobre ela como ele. Se neste dia tivesses conhecido tu também o que pode trazer a paz, mas isto ficou oculto aos teus olhos. Virão dias para ti em que os teus inimigos te hão de cercar de trincheiras e, portanto, sitiar-te-ão e estreitar-te-ão por todos os lados. E não deixarão, uh, portanto, bem como a ti aos teus filhos, não deixarão pedra sobre pedra por não ter reconhecido o tempo da visita. Portanto, isto foi um julgamento que Jesus proferiu contra a cidade por a sua rejeição e, portanto, o que veio a acontecer exatamente no ano 70 da nossa era, da era cristã, e quando o imperador romano Tito destruiu a cidade e o templo. E, portanto, esta, portanto, foi uma das profecias de Jesus Cristo e, portanto, chorou. Ele sabia que o julgamento onde iria vir e, portanto, vê-se a compaixão de Jesus, portanto, não só pelo povo, claro, pelo povo e pela cidade, mas sobretudo pelo povo. Por duas vezes, portanto, esta cidade, no tempo do público ministério de Jesus Cristo, foi, como diz, portanto, ficou a cidade em tormento e perturbou-se a palavra mais que se aplica mais e, portanto, quando Jesus foi por duas vezes, quando se lembram quando Jesus nasceu, que vamos, daqui a um mês vamos celebrar, nasceu em Belém, na Judeia. Quando Herodes soube, a Bíblia diz que a cidade de Jerusalém perturbou-se e, portanto, que nasceu quando os magos do Oriente vieram a dizer que onde é que está o rei Messias que nasceu e, portanto, perturbou-se a cidade. E a segunda vez que a cidade outra vez se perturbou foi quando Jesus entrou no Domingo dos Ramos e, portanto, quando começaram a cantar as crianças, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor, e, portanto, eles tinham ramos de oliveira e ramos de palma, portanto, quando Jesus entrou, portanto, tudo, outra vez a cidade perturbou-se. Portanto, esta parte do que me refere a Jerusalém, portanto, não só no tempo do nosso Jesus Cristo, quando foi há cerca de 2000 anos, e, portanto, e como o povo judeu também no exílio se lembrou da cidade e, portanto, e as orações que aí, portanto, mesmo no exílio, na direção da cidade e do templo, e Jesus e Deus os perdoava porque foi uma promessa que fez a Salomão. A nossa gloriosa esperança, portanto, é o terceiro ponto da mensagem. Desde o Monte das Oliveiras, aonde Jesus contemplou Jerusalém e o seu lamento sobre a cidade, Jesus deixou esta terra, portanto, e voltou para o céu. E prometeu voltar de novo a esse lugar no Monte das Oliveiras. Portanto, como a Bíblia diz-nos, e portanto foi daí que Jesus subiu ao céu, e a Bíblia diz-nos, homens da Galileia, isto foi na ascensão do Senhor, porque estáis assim a olhar para o céu? Esse Jesus que vos foi arrebatado para o céu virá da mesma maneira como agora o viste partir. Portanto, isto foi tirado dos Atos dos Apóstolos e, portanto, quando Jesus, os apóstolos perguntaram a Jesus, é agora que irás restabelecer o reino de Israel, o reino de David, e, portanto, Jesus não respondeu a isso, disse que o tempo não era, mas eles iam receber o poder do Espírito Santo e, nessa altura, subiu ao céu. E, portanto, dois anjos vieram e disseram, homens da Galileia, que estás a olhar para o céu, da mesma maneira que os viste subir Jesus, da mesma maneira descerá. Portanto, descerá em Jerusalém. Por isso é que é o ponto fundamental desta mensagem. Jesus não só morreu lá, foi enterrado e ressuscitou do tempo de José de Arimateia, e subiu ao céu de Jerusalém. Portanto, isto é muito importante e voltará de novo a este lugar quando voltar a segunda vez para julgar os vivos e os mortos. Jesus disse, portanto, como eu me referi, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e brilha no Ocidente, porque Jesus entrou pela porta oriental quando entrou na cidade, portanto, o gate, o portão dourado, ou portanto aquela porta que
que era que entravam, portanto, que dá acesso ao Monte das Oliveiras, e, portanto, Jesus disse, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, portanto, como eu disse, que virá naquela parte, mas será um acontecimento global do mundo, como o relâmpago, quando a gente vê a trovoada, vê-se o relâmpago brilha de um lado e vê-se a brilhar, portanto, toda a gente o virá, e ele próprio ele disse que era a luz do mundo, e portanto, assim o Filho do Homem virá onde é que ele virá? Virá aquela parte de Jerusalém onde ele subiu ao céu, da mesma maneira que é uma promessa literal da palavra de Deus. E é, portanto, Maranata, ou seja, quer dizer em hebreu, vem Senhor Jesus, portanto, isto é a promessa da segunda volta, da segunda vinda ao nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, esta foi a mensagem sobre Jerusalém. Não só porque nós vamos lá com mais uma peregrinação, mas, sobretudo, a história da cidade. Isto é um breve resumo como fiz, e, portanto, a importância da cidade que teve, como hoje em dia, que é a capital do país, mudou a capital para lá, desde 3.000 anos, cerca do tempo de David, que a capital é Jerusalém. Isto aconteceu em 2018. Uh, uh, e agora, portanto, as profecias de Nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, outra vez, esta cidade foi objeto de muitos séculos e séculos, e continuará a ser o ponto fundamental e um dos pontos mais principais da Terra, porque Deus disse que ia pôr o nome, e o nosso Salvador foi lá que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou, e de lá subiu ao céu, e virá de novo da mesma maneira a essa cidade, e daria importância desse. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Nunca quero deixar de nenhum das nossas mensagens convidar-vos a ter uma pessoal relação com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que eu tenho de fazer? Como as pessoas na Babilónia, o sistema da salvação é igual no Antigo e no Novo Testamento, é pela fé, acreditar que Deus existe. No livro dos Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E, portanto, temos que ter fé que Deus é aquilo que Ele prometeu, e lá morreu, como eu disse, em Jerusalém. Porque é que Ele morreu? Para nos perdoar nossos pecados e, portanto, nessa base, nessa fundação, que se pedimos a Ele que nos perdoe, Ele, portanto, Ele é reto, como Jeremias diz, aqueles que me procuram de todo o coração encontrar-me-ão, e, portanto, se a vossa prece der todo o coração, tenho a certeza com a autoridade da palavra de Deus, que Deus ouvirá e perdoar-vos os vossos pecados. Como parece deste, Jesus, venha à minha vida, eu sou um pecador, tenha compaixão de mim e perdoe meus pecados. Quero também orar pela nação, pelo Presidente, pelo Senado, pelo Congresso, pelos deputados das Assembleias, pelos os governadores dos Estados, pelos autarcas e pelas autoridades policiais, bombeiros e todos aqueles que exercem autoridade sobre nós. Aqueles que combatem a pandémica do vírus pela toda a terra, que Deus dê o espírito de fortaleza para que usem os seus talentos, a sua sabedoria em prol daqueles que sofrem, em prol daqueles e sobretudo aqueles que vacinam as pessoas, e todos, que Deus os proteja, e aqueles que faleceram vítimas do vírus, que Deus tenha compaixão deles e tenham, portanto, um lugar no seu eterno reino. E, portanto, esta foi a mensagem desta semana. Prometo aqui estar de novo na próxima semana com mais uma mensagem em português e em inglês. E até lá, que Deus vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernardo, and we are here again in the São Paulo Church in Brookfield. And we finish another message in Portuguese, our program Coffee with Joe, or Café com José in Portuguese. We've been talking, about Isaiah and the fulfillment of the prophecies for 3 weeks. It was like a series of three videos or 3 messages. Today we're gonna
do a little different. So today the title of the message will be about Jerusalem, not only the importance of this city in the history of the Jewish people. God, even the Psalm for tomorrow, if you are familiar with the liturgy of the church, Psalm 132 is about talk about Lord our God place His name there in the city and in the temple. This city was destroyed 42 times and 42 times was rebuilt. No other city in the world. And a lot of events took place, not only the exile of the Hebrew people from there, the destruction twice of the city in 586 by Nebuchadnezzar, and 7 AD in Titus in our era, the Christian era. And how the people lived there and how the importance of the city was for in the past is now in the present, and the importance they're going to be in the future. So I'm going to read how our Lord Jesus saw the city about 2,000 years ago, and it's from the Gospel of Matthew. And I have a few verses, and I start reading now. And the Bible says, this is from Matthew 23, 37, 38, and 39. Oh, Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and stones God's messengers. How often I have wanted to gather your children together as a hen protects her chicks beneath her wings, but you will not let me. And now look, your house is left to you, empty and desolate. For I tell you this, you will never see me again until you say, blessed is the one who comes in the name of the Lord. The word of the Lord. The title of this message is O Jerusalem. One of the David's first battles as king occurred, took place at the fortress, so they call it the city of Jerusalem. It was that time the Jebusites, they control the city, and even they make a mockery, and they say even the blind and the lame, they can be in the walls, the city walls, and they can stop any invasion. And so David and his troops took the city by surprise, and it became his capital about like 30,000 years ago. It was here that David brought the Ark of the Covenant before the temple was constructed, and made a special covenant or agreement with God. And the first point of this message is God's promise. When Solomon, who was the son of David and was the one God appointed to build his house, the temple, David, his father, they thought it was him, but pretty much they prepared everything for his son Solomon. And when Solomon dedicated the temple, he prayed to God for the city, for the temple, and for the people. And they offered thousands of burnt offerings. And the Bible says the fire come from heaven and lit the burning offering, and there was. You see, the Hebrew people always, and there was maybe a spectacular scene, but Hebrew people always they experienced the supernatural, and was 4 years in the wilderness where they have nothing. They depend on God for everything, for food and for water, for everything, and they have a cloud, supernatural in the day, a pillar of fire in the night, and God feed them and guide them for 4 years without in the place nothing who grows there, and they experienced the supernatural was normal for pretty much for them. And according to this promise on the dedication of the temple, the people even in Israel, Solomon already looked for shadow on something bad gonna happen in the future, and this was way before the exile of Babylon. I'm sorry, the first exile was in 722 about Syria, way before this one, but when they wiped the 10 tribes of the north 10 tribes, and according to his promise,
if God commanded the people, if that the agreement was with Solomon and God, toward the city and the temple, and God hear from heaven and forgive his people. Now I'm gonna read from the Second Chronicles. The Bible says, "For there is no one who does not sin." That's true, and it was true in the time of King Solomon, David, and it's true now. Is not anyone who's done sin except our Lord Jesus, of course. If they repent with all their heart and soul in the land of their captivity, in which they are taken captive, and pray toward this land, which you should give to our ancestors, the city or Zion that you have chosen, and the house that you build for your name, then hear from heaven and forgave your people. You see, the process is the same. People that repent, even in Israel, and pray toward the place. That's why Daniel, if you read in the Daniel, they come like at 3 o'clock on the 1 hours of Jewish prayer. They come in this upper room and open the window towards Jerusalem. Why? Open the window, not because you want a fresh air, maybe help too, but the God promised, if you pray towards the city and towards the temple, God, was it that covenant that God make with King Solomon, and God here and forgave these people, and that's why Daniel opened the window. The son, when the Israelites are in Babylon, the Psalms 137 talk about they sing towards Jerusalem and remember the city and all they when they are pretty much 7 years, and most of them they never return. The song of Israel, the children of Israel when they are Israel in Babylon. How shall you sing the Lord's song in a strange land? If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget her cunning. If I do not remember thee, let my tongue cleave to the roof of my mouth. If I prefer not Jerusalem above my highest joys. Is those taken from Psalm 137. Now, Lord Jesus only contemplated Jerusalem from the Mount of Olives, and he saw the city. And Jesus said, as he approached Jerusalem and saw the city, he wept. He cried for the city over it and said, if you had only know this day what will bring you peace, but now it is hidden from your eyes. The days will come upon you when your enemies will build an embankment against you and encircle you and hem you in your every side. They will dash you to the ground, and you and your children, and within your walls. They will not leave one stone upon another, because you did not recognize the time of God's coming to you. See, this was a prophecy of Jesus who was fulfilled in 7 AD when our Lord bring peace, and when the people reject it. When you reject God, always have consequences. Was consequence for the Jewish people, and will be for you and I when you reject His, especially His gift of salvation, His mercy offered to us, like He offered to the city about 2,000 years ago, and the judgment always coming. Twice the city of Jerusalem was becoming greatly disturbed in the time of our Lord Jesus, of course. First, when our Jesus was born in Bethlehem of Judea. The Bible says when the King Herod heard the Magi, they come they ask, where is the one is born is the King of Jews? And Herod, the king, was very, very disturbed, and so also with the city, because something was new happened to there, and the second time the city was like shaken and disturbed when our Lord entered in the Palm Sunday, and the people start shouting, blessed is the one who came in the name of the Lord. And the people, if they said, if the Pharisees and the leader, they say, if tell the children to shut up, and Jesus, if the children shut up, even the stones will cry out.
This was the last time Jesus entered in the city. Before in the week he was crucified and he was buried. And after he ascended from there, from the Mount of Olives again, he ascended into heaven. And our glorious hope. From the Mount of Olives, where Jesus contemplating that passage I read from Matthew, Jerusalem, and lament and wept over the city, Jesus left the earth with the promise of his return. So Jesus left the same place, in the Mount of Olives, where the place close to the garden of Gethsemane was betrayed and he was handed over to die. And from there, after he died in Calvary, and he was buried in the tomb who belongs to Joseph of Arimathea. And in the 3 days after that, he was raised from the dead, and he ascended into heaven from that place. And he promised from that place again that he will come again from the Mount of Olives. That's the Bible. The Word of God says like this. The Bible says, they say, men of Galilee, why do you stand looking up toward heaven? This is the one the angels, Jesus ascended into heaven. This Jesus who was being taken up from you into heaven will come in the same way as you saw him go into heaven. What a promise. This is a literal promise. When Jesus ascended into heaven, the angels, they come. You see, why men of Galilee stand up to heaven? The same way he went up, the same way he'll return. While he returned to the place he left, right? That's very simple. God's word. The Bible is not making mistakes. It's very clear. And our Lord was very clear. He already entered by that gate years ago, 2,000 years ago. And Jesus said, Jesus advised from the second coming, maybe it can be in your and my lifetime, or you meet you before he coming face to face when this life ends. Jesus said, for as lightning that comes from east is visible when in the west, so will be the coming of the Son of Man. So Jesus promised to return, and will be a worldwide event, like we see the lightning in the day of a thunderstorm, and you see the light. You see from the very clear in the sky, east and west, and so that's the metaphor Jesus used to promise the second coming. And Maranatha say, "Come, Lord Jesus." So this then is the message like this, and that's our glorious hope, because of our Lord coming, or you and I meet them face to face. That's the purpose of Jesus died. The die in that city. That's the importance. Was there he was buried. Was there he resurrected from the dead, and it was from there he went back to heaven, the place he lived from everlasting to everlasting. And the purpose he came here in this earth was to die to save you. And he don't come here to be a political ruler. He came here to die, the purpose to shed his blood and to forgive mankind and restore man to God again. And he paid the price of your sins and mine. So if you repent, like the people of Israel in Babylon, you don't have to repent towards the city of Jerusalem, but ask our Lord Jesus, the one who ascended into heaven from there, to forgive your sins. And he is faithful, and he's going to forgive you. And a prayer like this: Lord Jesus, come into my life, forgive my sins, and you have a personal relationship with him in this earth, and in this life ends, or you come again into the Mount of Olives. I want to be with you for all eternity. And I want to pray for the government, the president, the Senate, the Congress, all the branches of the government, the governors of the states, the presidents of the mayors of the cities, and all the police, the firefighters, all they exercise authority over Israel. They pray the Lord. The Bible is very clear, command us to pray for these people. Pray for those the God give the wisdom and fortitude. Those they live in the front lines of the pandemic of the virus. Those they administrate vaccines, and those God give them wisdom. Those they take care of the sick,
And those they die victims of the coronavirus, God have mercy on them and have a place there for them in the eternal kingdom. And this was the message in Portuguese and English, and we'll be again with the message in Portugal next week, God willing. And I pray to have a blessed week. In the name of God the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.